Atos 28. Amém? Então os irmãos estão bem entendidos sobre isso, não é? Veja o que é que você tem feito, você encontrará quem você é. Não imite ninguém, imite a Jesus Cristo. Seja você mesmo, não seja orgulhoso. Não deixe que sua autoconfiança atrapalhe você. Seja simples. Cuidado com o orgulho. Muito bem. 28. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por até aqui estares nos ajudando. Obrigado pela inspiração, pela ajuda. Eu preciso de Ti muito, Pai. Ajuda-me, Senhor. Enquanto leio Tua palavra, para a pequena meditação que temos agora, que seja de ensino para o Teu povo, aprendizado, renovo da nossa força para seguirmos adiante. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. 28 de Atos. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Pode sentar. Deus seja louvado. Meus irmãos, já temos falado muito, espero que os irmãos tenham entendido. Eu me conheço. Geralmente aqui na igreja eu estou ensinando. Poucas vezes eu prego. Eu não sei porquê. Geralmente eu estou ensinando, notaram? Um pregador é diferente, uma pregação é diferente. Eu também prego. E eu sei do que eu sou capaz, do que eu já fiz. Mas sabe, uma pregação é bem objetiva. Ensino não. Ensino realmente é vago. É para um lado, é para o outro, para um lado, para o outro. E o ensino, a doutrina, é que nos mata ou nos dá vida. E eu, como um pastor, devo ensinar a você, porque também já vi, eu disse, excelentes pregadores, mas péssimos pastores, pessoas que você não deveria imitar, mas pregam muito bem. E você pode comer aquele manjar que é servido, mas você não pode imitá-los, porque tem atitudes erradas. Também sei disso. Não sou melhor do que eles. Por isso me mantenho nesse entendimento, fazendo o melhor que eu posso, conforme Deus me ajuda. Amém? Então, mas eu tenho muito para pregar, se eu fosse pregar sobre cada uma dessas. Mas eu apenas me foco em ensinar de maneira geral. Quando surgir alguma dúvida, irmãos, irmãs, podem ir ali no gabinete me procurar. Eu estou à disposição para falar sobre qualquer coisa. Amém? E você, irmão, deve orar quando vir à igreja, para Deus usar o pastor em alguma coisa que seja útil para você. Amém? E Deus usará. Talvez te fira, mas é melhor eu te ferir aqui e você se salvar do que não te ferir e você ir para o inferno. Eu tenho que dizer a verdade para você. E nem sempre é bom, mas eu tenho que dizer a verdade. E você não deve ser orgulhoso, nem autoconfiante, ao ponto de não poder ouvir um conselho e melhorar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma desse pão e beba desse cálice. Muito bem, faça isso sempre, Deus te abençoará. Eu quero dividir com os irmãos agora esse assunto aqui de Paulo em Malta. Malta, eles eram bárbaros. Eu já venho falando acerca de Paulo, ele estava no navio, o navio naufragou, vocês sabem. Deus deu aquelas 267 almas a Paulo, que era prisioneiro. E Paulo, o que Paulo disse aconteceu. Paulo deu testemunho, aquelas 267 almas conheciam que Paulo era um homem de Deus. Será que as pessoas que convivem com você sabem que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Nunca deu testemunho disso? Nunca apareceu isto? Paulo teve seus erros, mas também teve muitas horas em que foi demonstrado que ele era um homem de Deus, como nisto. Assim como vos falei, aconteceu que haveria uma tempestade, vocês não quiseram me ouvir e saíram de Malta, do cais. Agora o anjo do Senhor, a quem sirvo e cuja presença estou, veio até mim e disse isto, que me tem dado aqui as vidas de vocês, e que ninguém se perderá, a não ser o navio e o material aqui. Isso já era o 14º dia que eles estavam à deriva no mar, sem comer nada. Por isso vos animo a comer e recobrar suas forças. E assim foi, porque depois de haverem comido, logo o navio, eles pensaram que estavam encostando, tudo escuro, ninguém via nada, mas os marinheiros começaram a entender que lançaram a âncora e viu que deu tantas braças, e mais adiante jogou e deu menos braças. Então eles entenderam, estamos nos aproximando de alguma terra. E eles já haviam comido, porque Paulo havia falado. Logo, quando atracou o navio, quando chegou mais no seco, eles não conseguiram parar bem o navio. O navio deu com a proa nas pedras e começou a encher de água. Eles tiveram que pular na água e nadar. O carcereiro queria matar todos, mas o homem, a autoridade ali romana, disse: não faça isso, porque se fizesse isso ia matar também a Paulo. É o que está escrito no capítulo 27 de Atos. Finalmente, quando chegaram, eles nadaram até a praia, porque eles tinham comido 14 dias sem comer. Nadar até a praia, você sabe, nadar requer muito força. Então foi de Deus que eles comeram no dia anterior. Vocês estão me entendendo? Como tudo, precisamos da palavra de Deus para a hora. Precisamos de um pastor para a hora, pois naquele caso o pastor era Paulo. E se aquela igreja que era dele, entre aspas, não houvesse comido, morreria. Por isso te estimulo sempre a consultar seu pastor e a conversar com ele. Você não sabe, você vai ter que nadar ali um tanto e tem que comer alguma coisa agora, ele pode te ajudar. Amém? Chegando na praia, encontraram então esses bárbaros. O que são bárbaros? Bárbaros é barbudo. Os romanos chamavam os judeus de bárbaros porque usavam barba. Os romanos não, eram todos feitos. Minha cara é uma cara romana, é uma cara egípcia. Eu não tenho porquê deixar de agir como eu ajo aqui. Se eu aprendi a barbear e aqui a fazer bigode, a ter bigode, é o costume do meu país. Mas os judeus não, eles eram barbudos realmente. Os vikings também eram barbudos, usavam barba. Quem é que tirava a barba? Eram os egípcios, os gregos, depois os romanos. Bom, bárbaro finalmente tem a ver com barba, literalmente. Eles então eram homens que não eram civilizados, porque eles atribuíam também àquela barba a falta de civilização. Então chamavam de bárbaros, os bárbaros. E eles chegaram naquela ilha de Malta, daquelas pessoas que não tinham costumes romanos, porque toda a província onde os romanos chegavam, eles começavam a dar os seus costumes.
e as pessoas começavam a cortar o cabelo direitinho, fazer a barba, não eram mais bárbaros. Chegando ali, eles sabiam que estavam entre bárbaros, porque estavam de barba, eram bárbaros. Então, esses bárbaros acolheram aquele navio, aqueles náufragos, e cuidaram muito bem deles. Vejam só, que coisa bonita, né? E hoje, muito mal usadamente, se fala de barbárie. Uma barbárie, quer dizer, uma matança, uma miséria, uma coisa feia, uma barbárie. Por quê? Porque a palavra tomou essa conotação. Mas bárbaro é um nome genérico para todo aqueles povos que não tinham costumes dos romanos. E esses bárbaros atuaram com eles com não pouca humanidade, quer dizer, trataram eles muito bem e cuidaram deles. Aqui eu quero dizer isto: vocês não acham que Deus guiou aquele barco justamente para o local onde eles receberiam ajuda? Mesmo que fosse de pessoas que eles nem sabiam que podiam ajudar, que eles consideravam bárbaros. Não era romana aquela ilha, é o que eu quero dizer. A ilha não era romana, podiam ser inimigos, porque nem todo mundo se tornou romano de fato, havia muitas brigas, e, bem, ou coisa do gênero, ou pelo menos naquele tempo, Malta não era romana. E eu pergunto a você, será que porque não é romano, não é seu amigo? Será que porque é bárbaro, não é seu amigo? Será que porque não tem o seu costume, não é seu amigo? Quero dizer, tem pessoas que não têm o nosso costume e seguem sendo nossos amigos. Você não tem que imitar um ao outro para ser amigo um do outro, está vendo? Você pode ser original. Esses homens que não tinham costumes ajudaram aquele navio. Interessante que Deus sabia onde o navio ia parar. Deus está no controle. Em alguns momentos da nossa vida, a situação também perde o controle. Mas Deus sabe onde é que vai parar. Vai parar em Malta. Aí eles descobriram lá que a ilha era de Malta, porque os bárbaros disseram a eles que ali era Malta. Não era romana. E o navio queria alcançar, quando houve um naufrágio, eles queriam alcançar um porto que fosse romano, que fosse amigo. Eles queriam alcançar um objetivo seguro, mas um vento veio de lá atravessado e jogou o navio contra, e ele ficou à toa no mar, à deriva. Finalmente foi que passou esses 14 dias e Paulo vem e faz o que eu tenho já dito aqui. Deus sabia onde eles iam parar. Os romanos queriam cumprir o trajeto, o mapa náutico, queriam cumprir tudo. Mas Deus não pensou assim. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas Deus não pensou assim. Pode tentar fazer, virar um vento contrário que o diabo vai mandar. Não é o diabo, é Deus quem mandou, porque Deus domina os ventos. Quem soprou contrário o navio até ir para a Malta foi o diabo? Não foi o diabo, foi Deus. Vocês têm dúvida? Porque Paulo, estando em Malta, sabe o que acontece? São primeiramente acolhidos. Deus, quando faz algo por você, você se sente acolhido, resguardado, com mantimento. Depois, Paulo, nesse acolhimento, o que acontece? O inimigo se levanta de novo. Enquanto Paulo ajunta galhas para fazer uma fogueira, porque estava chovendo e com frio, uma víbora morde a Paulo. Então Paulo sacode a víbora no fogo, e alguém diz: esse homem é digno de morte mesmo, porque escapou do naufrágio, mas a serpente o picou. Provavelmente uma mamba, uma serpente que dá mais chamada à morte pelos nativos, porque quem é picado por ela geralmente morre. Mas aí Paulo não morreu. Os nativos disseram que ele era um deus. Paulo então é levado
até a cidade dos malteses, e chegando lá, o pai de um deles está com disenteria. Paulo ora por aquele homem, e o homem fica curado instantaneamente. Paulo então tem um culto de cura divina naquela cidade. Quem foi que empurrou o navio para aquele lugar? Havia uma missão que Paulo não sabia, mas que Deus já sabia. E se você quiser imaginar, não foi o diabo que empurrou? Muito bem, o diabo empurrou, mas Deus fez aquele empurrão ser em benefício do reino de Deus. O que temos então com isso, irmãos? Deus sabe aonde é que os tempos nos levarão. Deus sabe aonde a tempestade finalmente nos conduzirá. E está escrito: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qualquer tempestade que aconteça, qualquer problema que aconteça, serve para levar você para próximo de Deus, para o seu bem. Eles não queriam, o comandante não queria parar ali, porque não era. Se você ler o texto, você vai encontrar que o comandante queria parar em Cais Seguro. E o Cais Seguro, para o esquadrão romano, ele levava presos romanos. Ele queria um lugar seguro. Era uma transferência de presidiários. A autoridade romana queria um lugar seguro, mas não está registrado que houve nenhum problema com aqueles prisioneiros. Não há nenhum registro que algum deles fugiu. Não há nenhum registro que as autoridades romanas envolvidas tiveram problemas em apresentar os seus serviços quando chegaram no final daquela missão. Porque acima do projeto humano está o projeto de Deus. Eles queriam parar no lugar onde Roma mandasse, mas não é como eles querem, não. Parou no lugar onde Roma não mandava. Parou entre os bárbaros, e os bárbaros agiram com humanidade para com eles. Provavelmente muito melhor do que os próprios romanos agiriam com eles. Porque diz a Bíblia, com não pouca humanidade. Então o tratamento que eles receberam em Malta foi muito bom, muito melhor do que o tratamento que eles receberiam pelos romanos. Porque vocês sabem como as coisas são. Quando envolve o Estado e direitos, né? Envolve a lei. Mas aqui em Malta não era lei envolvida, era homens ajudando outros homens e só. Não tinha lei ali. Vamos ajudar o naufrágio. Era isso. Não tinha não havia nenhuma organização militar. Foi algo espontâneo para o socorro daqueles. Então Deus sabia o que ia acontecer. E nesta manhã Deus também sabe o que vai acontecer. Às vezes foge do nosso controle, meus irmãos. E eu sei muito bem. Mas Deus sabe aonde é que vai terminar. Amém? Então, quando você estiver em uma situação e que você perder o controle, você pode pensar: esse vento aqui está me levando ao contrário. Ou é Deus me empurrando para Malta, ou é o diabo. Não adianta, lá em Malta eu vou ter socorro. E talvez piore mais um pouquinho, porque chegando em Malta, uma víbora vai me picar. Mas eu não vou morrer disso não. Porque se Deus está no controle, nós precisamos ter. Lembra da autoconfiança? É ruim a autoconfiança algumas vezes, mas a confiança em Deus, a fé para tudo é proveitosa. Você deve ter fé em Deus em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, crê em Deus. Eu vou contar a história de um soldado. Um soldado saiu no mato. Ele estava fazendo um curso de sobrevivência na Caatinga. Coisa boa, né? Você não quer não? Fazer um curso sobre... Ei, irmão Reginaldo, eu, o senhor e Álvaro, nós 3 na Caatinga, 3 dias sem água. Imagine,
É bom, você não sabe se um dia vai parar o carro bem na Caatinga e ficar ali 2 dias. Bom, eu vou escrever a minha, aos irmãos da igreja, irmão Josival, ficar na Caatinga sem água, para te aprender a viver na Caatinga. Pois esse soldado estava na Caatinga sem água. O comando disse: olha, se vira aí. Aí ele foi caminhando por ali, caminhou muito, mas seguiu o seu tino. É o seu tino, é Deus abençoando. O soldado cria em Deus. Ele sabe o que aconteceu? Ele conseguiu achar uma estrada, e na estrada vinha uma carroça, e na carroça vinha 2 bêbados. Agora veja só, 2 bêbados na carroça. E aí, chegando ali, disse: bom dia, eu estou aqui e tal, estou aqui fazendo um curso aqui na Caatinga, estou cheio de sede, você não tem água aí não? Aí eu disse: não, eu não tenho água aqui não, só tenho isso aqui, deu um jarrinho, mas eu vou ali e volto. Só que o rapaz não podia ficar ali. Aí ele disse: olha, você coloque aqui, depois eu venho e pego. O pessoal do sertão foi embora, e o rapaz por aqui pela Caatinga, que não podia demorar tanto, e eles estavam em sobrevivência, sem águas, com poucos mantimentos. Não é que no outro dia o rapaz foi lá e não tinha lá os vasos de água para ele beber, meus irmãos. Quer dizer, o bebum do sertão tinha a palavra. Então eu penso que nos nossos momentos difíceis, você pode contar com Deus, não é com a sorte. Agora, quem ia imaginar que ia passar uma carroça naquele momento, que tinha água, que ia lá, disse que atendeu ele tão bem, parecia que encontraram um filho. Veja só. Então às vezes nós ficamos parados esperando que a coisa aconteça. Às vezes devemos andar um pouquinho pela Caatinga e olhar, seguir um pouquinho, ter fé, e não sermos pessimistas. Não vai ter água, vou me perder. Também tem isso. Ele tinha se afastado muito do local da base. Se perder na Caatinga, se perder não é coisa boa, mas Deus providenciou um gole d'água para esse soldado cristão, não é? E estava ali. E eu penso que Deus tem os nossos bárbaros para nos ajudar, pessoas que nós não entendemos, que são da nossa linhagem, que são nossos, ou que não, mas finalmente nos servem de ajuda. E você não despreze isto, porque a vida nos leva em lugares que nós não esperamos ir. Eu acho que você já aprendeu isso. A minha caminhada nesses meus anos de vida me mostraram isso. Nós enfrentamos situações que nós nunca gostaríamos de enfrentar, mas estamos ali. Tempestades que a gente nunca pensou que ia passar, mas estamos ali. O que fazer quando estivermos numa tempestade? Esperemos pelo vento. O vento, eles não puderam lutar mais, porque se eles içassem a vela, o vento ia fazer com que eles virassem. Vento muito forte, você não consegue velejar, você não consegue se equilibrar. A melhor coisa é recolher as velas. E faz o quê? Nada. Você fica à revelia. O termo na Bíblia é à toa, ficar à toa, ficar à revelia. Para o lado que o vento mandar, você vai, não tem como, porque a vela não vai obedecer. É hora que você não tem nada para fazer. Vou ficar à toa? Não vou fazer nada? Você não tem outra coisa para fazer, você vai ficar bem aí parado. Mas é a minha natureza, eu não sei ficar quieto. Você vai ter que aprender. Não vai não? Se joga na água, vai nadando. Tem coisas que não temos que fazer, temos que parar e esperar. Não, mas minha natureza... Tá, a natureza. O navio está aqui, não tem... Faça o que agora? Você sugere o quê? Você quer ir nadando? Pule aí, só pular na água. E vai nadando quando você quiser. Não tem como fazer. E aí se desespera. Desespero só adianta a sua morte. Você precisa ficar calmo.
Se você ficar calmo, você ainda consegue viver. Conheço a história de um homem que foi picado, provavelmente pela mesma cobra que picou Paulo. Era uma mamba. Ela é chamada mamba negra. Ela é uma cobra amarela, mas sua língua e lábios são negros, como esse piano aqui, negro. Então ela é chamada de a morte, porque quando ela pica, o que acontece logo é uma parada respiratória. Você não consegue mais respirar. Então você não consegue mais respirar. O que acontece com o seu cérebro? Você fica desorientado. O seu cérebro começa a processar menos. Então você não sabe o que fazer, fica meio bêbado, meio sem ar, se perde. Então o veneno continua fazendo o seu trabalho e você morre. Mas um homem lá na Austrália foi picado por uma cobra dessas, e ele estava longe da ajuda. Sabe o que ele fez? Ele tinha preparo. Ele sabia que não tinha chance. Se ele saísse correndo, ele morreria. Se ele ficasse agitado, o coração ia fazer o quê? O coração agitado ia fazer com que o veneno circulasse mais rápido. O que ele fez? Pôs-se a se acalmar. Não é dito que ele era crente, não. Você consegue se acalmar? Ele começou a se acalmar. Ele tinha veneno nas veias dele. Ele sabia que se ele ficasse, ele foi mordido no pé, acho, na canela. Se ele ficasse agitado, ele morreria. Ele é um dos poucos sobreviventes à picada dessa cobra, dessa mamba, sobre essas circunstâncias. Um menino viu a mamba morta e ele gostava de cobras. Veja só. E ele, então, a cobra morta estava num carrinho de passeio onde tinha essas cobras. Uma mamba morta. Disse: uma mamba, que coisa! Triscou no dente. Triscou o dente da cobra. Fez um pequeno furo. Foi triscar, o garoto caiu. Puf. Pegaram logo ele e levaram. 15 minutos ele estava já em coma. Durante 3 dias não levantou, por ter triscado na presa daquela cobra. E esse homem foi picado. Claro, corpo maior chance de viver, né? Por questão de veneno, de veneno pelo tanto de sangue do corpo, né? Massa corporal. Quanto maior o homem, o veneno demora mais a matar, etc. E uma criança logo morre. É por isso que escorpião é perigoso para a criança. O escorpião não tem veneno para matar um homem normalmente, mas uma criancinha pode morrer de uma picada por causa da proporção do veneno, né? Muito bem, o homem começou a andar, e começou a andar bem lento. Agora eu invejo esse autocontrole. Você tem esse autocontrole? Ele foi picado, ele ia morrer mesmo. Ora, fui picado, vou morrer, a não ser que eu encontre ajuda. O que eu faço? Se eu correr, o que acontece? Circulação, ia piorar tudo. Se eu ficar zangado, coração, não vai adiantar, bombear mais. O que eu tenho que fazer é me acalmar. E o homem se acalmou e começou a andar devagar, lentamente, em direção à ajuda, e os sintomas começaram a tomar ele, mas ele conseguiu chegar no lugar onde encontrou ajuda. E finalmente sobreviveu. Claro, sorte? Não, Deus. Mas se ele foi picado por uma cobra, disse: misericórdia, morri, já fui, e caísse, morri. Quer dizer, quando alguma coisa acontece na sua vida, você já aceita que está derrotado? Já aceita que vai morrer? Uma mamba te picou por algum acaso? Você foi mordido de cobra? Mesmo que fosse, não era para cair morto ainda. Você cairá morto na hora que você cair morto. Mas enquanto você está vivo, diz a Bíblia: diga, meu povo, que marche. Amém? Amém. Que lição! Imagine Paulo ali naufragado. Ele tinha que confiar em Deus. Confiando em Deus, Deus vem em nosso socorro.
Se você se desesperar, você vai aumentar a chance de morrer. Não fique agitado. Procure acalmar-se. Procure confiar em Deus. Deus tem tudo sob o seu controle. E você se tem em seu controle? Você está controlado? Você tem autocontrole? Você tem o controle da situação? É bom que você exercite isto e tome esse controle. Nós precisamos disto para sobreviver. Se você fica nervoso, por exemplo, no trânsito, nós que dirigimos, se em certas horas você fica nervoso, você bate o carro, você morre. Você não pode ficar nervoso. Você tem que se acalmar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, disto aqui. Quando eu passei pela polícia, tem gente que tem trauma de polícia, tem medo. Controle-se. Você não está correto ou você está errado? Ande certo, pague seu documento do carro, ande certo. Corrija a sua vida, você não vai ter medo de nada. Agora, se você está com o carro atrasado, o carro a gás, sem não sei o quê, um pastor todo atrapalhado, quando passei pelo polícia, ia ficar com medo. O carro está a gás, atrasado, eu todo errado, carteira vencida, vou ser preso. Por que não para logo e conserta? Ou por que não para de dirigir se você não tem carteira? Vai esperar passar essa vergonha? Você precisa ficar calmo. E mesmo no trânsito, Deus nos livre, nós podemos ter acidentes. E quando houver um acidente, você deve ficar calmo. Se você ficar nervoso, piora tudo. Controlar a si mesmo. Autocontrole. Na Bíblia, na minha Bíblia diz temperança, mas na Bíblia em inglês diz self-control. Quer dizer, sabe? Self-service. Você mesmo se serve? Pois. Em inglês seria self-control. Não é isso aí, irmã Luísa? Self-control. Quer dizer, self-control. Você se controla. Autocontrole. Finalmente, olha o caso aqui. Olha o caso aqui. No trânsito, um camarada dirigindo certinho. Alguém de lá para cá vem na contramão, bate de frente. Bate de frente. O homem sai do carro, aquele que foi vítima da contramão, né? O certo sai. Quando sai, o que sai de lá saca uma arma. O que estava certo era um policial muito bem preparado. Ele fez o quê? Defendeu-se. Se ele ficasse nervoso, se ele ficasse tenso, ele não podia se defender, ele morreria. Mas finalmente, quando foram ver a situação, o que bateu de frente era um juiz federal. E o policial era um policial preparado, das tropas especiais. O juiz morreu, o policial ficou respondendo alguns anos por isto. Mas quem estava errado? O juiz. Bateu de frente. E eu não sei, eu não estava lá para ver se o policial que recebeu a bomba lá podia ter desviado ou não. Eu não sei, mas o juiz que bateu de frente se achou no direito de sair com arma em punho. O policial não sabia se era juiz, se era ladrão, não sabia. Simplesmente se defenderam. E o rapaz veio a óbito. Pois bem, e se é você que sai nervoso do carro e você nem tem arma para se defender? E se é você um juiz que se bate com um policial bem preparado? Você vai morrer de graça. Por que você age isto? Ou talvez esse juiz que morreu estava acostumado a tirar a arma para se passar de valentão várias vezes. Pois bem, se a encontrou mais valente que ele, não era não teve autocontrole, não precisava de empunhar a arma, não era necessário. Ele fez aquilo para quê? Para pensar que era melhor? Pois bem, achou melhor que ele. Voltamos ao princípio. Existe sempre alguém melhor do que a gente. Nós não somos bons em tudo. Por isso, devemos ter autocontrole.
confiança, confiarmos em Deus, controlar nosso corpo, nossas emoções, que mesmo agora, sendo um pouco pregador, então eu diria a você, eu não sei qual foi a cobra que mordeu você, eu não sei qual o problema na sua vida, que tem dito a você que você olhou, uma cobra me mordeu. Eu não sei o que está acontecendo com você. O que eu sei é que você deve se acalmar e confiar em Deus e continuar caminhando. É o que eu tenho a dizer a você. É continuar no barco, calmo, confiando em Deus, que Deus dá a nossa vida e a nossa morte pertence a Ele. Alguma coisa vai acontecer. Se você se desesperar, não vai melhorar. É como caça a porcos. Você vê um porco ser alvejado, ele sai correndo, ele corre mais quando recebe um tiro. Na caçada aos porcos aqui no Brasil, no Mato Grosso e lá para o sul do país. Mas vai ajudar o que correr mais? E ele cai morto e ainda assim, tentando com as patinhas, querendo correr. Não adiantou. Se você foi alvejado pelo inimigo, você deve parar, deixar seu batimento cardíaco diminuir, descansar, respirar e orar. E Deus estará no controle. Agora, se você ficar nervoso, se você perder o controle, então o veneno vai espalhar mais no seu corpo. E aí você pode morrer. E o profeta disse que o trabalho de Satanás é esse aqui. É te contrariar. Ele vai fazer exatamente aquilo que te contraria, porque ele quer deixar você irritado. Ele quer que você saia do seu ponto de equilíbrio. E aí quando você sai, você sabe, fiz porque estava zangado. Ok. Porque você fez porque você saiu do ponto de equilíbrio. E o diabo não é besta nem nada. Ele faz exatamente o que você não gosta, porque ele quer te irritar. Mas é nessa hora que você deve orar, respirar fundo e não deixar que o veneno se espalhe. Isole o veneno, siga adiante e você vai vencer. Agora, se você fizer o que o diabo quer, ele quer te irritar, ele quer tirar você do sério, e aí ele vai conseguir que o veneno se espalhe. E pode observar os problemas aumentarem. Quando houver uma situação como essa, de inesperada, e que as coisas ficaram à toa, ficaram à deriva, e o veneno mordeu, e vocês... Acalme-se, vá até Deus, siga caminhando. Que Deus nos ajude a todos. Haverá ajuda em Malta para você. De onde menos espera, você terá ajuda. Fiquemos de pé. Vamos orar. Eu gostaria de comunicar a todos. Hoje é 8 de dezembro. Hoje é 6. Hoje é 6. Ótimo. Queria comunicar a todos que eu recebi o convite do pastor César para estar com ele nos dias 11 e 12. Nesta ocasião, o irmão Jorge Smith estará entre nós e ele me convidou como filho da casa para estar com eles nessa reunião lá. Eu estou orando para Deus confirmar. O irmão Jorge Smith, ele é o esposo da irmã pianista, da irmã Rebeca Brana, a pianista, vocês lembram? Faleceu em 2005, 2012, não sei. Ele já é um ancião. Ele chegou na família Brana poucos anos antes do profeta morrer. Ele era americano, mas seus pais eram missionários no México, missionários batistas. Então, quando voltaram do México, ele conheceu
a irmã Rebeca, penso que na escola, no colégio. E aí Rebeca convidou ele para ir na igreja. Aí viu o irmão Brana. Ele fala muito bem espanhol, porque cresceu no México. Então eu entendo muito bem. Graças a Deus, eu falo pouco espanhol, nada. Mas entendo bem. Eu posso perguntar a ele muita coisa. E ele conviveu com o profeta, uma pessoa muito excelente, Jorge Smith. Ele estará aí. Já estive com vários irmãos que conviveram com o profeta, mas nunca com alguém tão próximo. Minha esposa esteve com Billy Paul, né? Ouviu falar em 95, 97, 95. Em 98, eu estava chegando a mensagem, 6 meses depois, né? Foi janeiro. Fevereiro de 98, Billy Paul esteve aqui no Brasil, filho do irmão Brana. Eu chegava em julho, nessa mensagem. E o irmão Jorge já esteve aqui em outros encontros, e eu não pude ir. Agora é uma oportunidade para nós irmos vê-lo. Mas eu não vou lá porque ele está, por causa dele, mas porque sei que tem a ver com o que nós cremos, faz parte, né? Não, ele vai estar lá. Sim. Quem é ele? Ele é um servo de Jesus Cristo. Mas eu penso que é uma boa oportunidade que eu tenho, e também de rever meus irmãos da Paraíba, que faz tempo que eu não vejo. Viu alguns deles e o pastor César em Brasília. Então eu estou orando para Deus confirmar, e desde já peço que os irmãos orem para que Deus confirme a ida, que seja uma boa viagem, se Ele confirmar. Até o momento eu não sei, apenas eu só acho que seria bom. Mas, bom, é só porque é bom que vamos fazer alguma coisa? Será que Deus me quer lá? É a minha oração. Então me ajude em oração. Seria no próximo, então, final de semana, no próximo domingo. Mas os cultos na igreja acontecerão normalmente. É necessário que você venha à igreja para continuar a obra. Amém? Então orem por mim, por minha família nesse aspecto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta manhã, por esta mensagem. Te agradeço muito, Senhor. Ajude-nos a todos a sermos corretos, e quando os problemas vierem, Senhor, nos concede termos autocontrole, observarmos o que anda mal e resolvermos, Senhor, vencermos, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Ti, Senhor, nos concede ver a obra, o dia, o momento. Nos concede, ó Deus, notar o inimigo e vencê-lo. É o que eu te peço, Senhor Jesus Cristo. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs em seus problemas, suas lutas, em suas tempestades. Talvez haja alguém agora mesmo em naufrágio, sem saber o que fazer, à deriva, totalmente sem possibilidades, aparentemente, como um náufrago no navio, na beira de Malta, com a única chance de pular na água e morrer, ou ficar no barco e esperar o que vai acontecer. Ou como aquele homem que foi picado pela mamba, que não tinha o que fazer a não ser se acalmar e andar e esperar por ajuda. Ó Deus, nos concede, mesmo machucados, mesmo feridos, continuar caminhando por ajuda, esperando que a ajuda virá. E eu bem sei e afirmo para meus irmãos, diante de Ti, que a ajuda sempre está pronta, e há ajuda disponível para todos nós. Que Teu povo entenda, aprenda e pratique essas coisas. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós Te oramos. Nos leve em paz, nos dá uma semana em Tua presença e confirme a Tua vontade acerca da viagem que tenho que fazer conforme a Tua vontade. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém.